Vamos lá, eu sei que esse tipo de conteúdo pode não vir a interessar a boa parte da galera que curte games ou que curte esportes, mas eu acho que é uma pauta interessante para compartilhar para que pais, educadores e desocupados façam uma reflexão sobre como os nossos filhos estão se relacionando com a tecnologia. Bom, quer dizer, os filhos de vocês, porque eu não sou pai, eu não tenho filhos, mas de tempos em tempos eu dou conselhos para que os seus rebentos sejam pessoas melhores do que eu na vida e para que vocês, pais que não dominam muito bem os paranauês do mundo tech, possam lidar com esta bolinha de cocô e que só sabe devorar sua comida quando ela crescer e descobrir o que é Tinder e ex-hamster. Então, você sabe o que o seu filho, no futuro, ele vai ter enormes dificuldades para utilizar o teclado do computador, porque ele usa de forma majoritária dispositivos móveis desde a infância. E não que o seu filho não esteja se relacionando com tecnologia de alguma forma, mas ele não está trabalhando com a informática. Eu sei, dá para você mandar um e-mail pelo smartphone, mas isso não é a mesma coisa que digitar um texto de 500 palavras em um computador. Uma pesquisa feita no Japão revela que a falta de atenção dada à informática nas escolas contribui para a deficiência no conhecimento do, pasmem, atalhos de teclado. Isso não é algo incomum. Boa parte dos jovens que eu conheço não chegam perto de um computador e eles não sabem o que é um Ctrl+C e um Ctrl+V. E eu tenho quase certeza que muitos dos jovens que estão assistindo esse vídeo também não sabem o que esses comandos fazem. O hábito de nascerem com smartphones e tablets leva os jovens a dependerem mais desses dispositivos, resultando em menos prática com teclados de PCs. Para ser bem franco, honesto e direto, os únicos jovens que eu conheço que ainda usam os teclados do computador são aqueles que estão utilizando o laptop ou desktop para os jogos. E ainda assim, eles não dominam todos os atalhos do teclado. A maioria dos estudantes japoneses desconhecem atalhos considerados essenciais, como, por exemplo, o desfazer ações, que é o Ctrl+Z, o cortar textos, que é o Ctrl+X, e criar novos documentos, que é o Ctrl+N. Aqui eu tenho que dar um desconto para a geração Millennial ou geração Z, porque, convenhamos, apenas aquela galera que utiliza o computador para a produção de textos, é o meu caso, acaba utilizando esses atalhos todos os dias. Boa parte dos usuários, mesmo aqueles que trabalham com escritório, com produção de conteúdo ou com programação, bom, quem sabe a galera de programação ainda usa, mas boa parte da galera que usa o computador não usa de forma frequente esses comandos. Mas deveria saber e deveria usar, porque atalhos de teclado significam um ganho de tempo e ganho de produtividade na frente do computador. Só que o que mais choca nessa pesquisa é que os atalhos básicos, aqueles bem simples, que são basicamente Ctrl+C e Ctrl+V, e para quem não sabe, e aqui eu estou me comunicando também com aquela audiência que é novata em tecnologia, Ctrl+C, copiar, Ctrl+V, colar. Ctrl+C e Ctrl+V, para ser bem didático, para não deixar margem de dúvida. Esses são os dois atalhos mais conhecidos no teclado de computador. E ainda assim, 40% dos estudantes japoneses não sabem utilizar esses atalhos. Isso é sério, minha gente, porque pode não parecer, mas para você conseguir um bom emprego de escritório ou em diferentes áreas profissionais, como educação, metalurgia, informática, óbvio, enfim, para várias áreas você ainda precisa saber mexer com o computador e de tempos em tempos esses atalhos do teclado são úteis. Apesar de 94% dos entrevistados possuírem PCs ou laptops em casa, a falta de prática com teclados sugere um uso limitado desses dispositivos. Ou seja, diferente do que acontece no Brasil, onde a condição socioeconômica é mais complexa e a maioria das pessoas são de uma classe social menos favorecida, os japoneses simplesmente não dão a mínima para os computadores. No Brasil, a ausência de computadores em casa se dá muito pela condição socioeconômica. Para muita gente é mais fácil e prático comprar apenas um dispositivo, no caso o smartphone.
Outras pessoas acabam comprando tablets pela praticidade, mas ainda assim, comprar 2 ou 3 dispositivos eletrônicos não é para todo mundo. Comprar um notebook não é para todo mundo, apesar de que temos notebooks mais acessíveis no mercado, como os Chromebooks, e aqueles computadores com processador de celular da Qualcomm, que particularmente eu não recomendo nem para o meu pior inimigo. E olha que o meu pior inimigo, ele tá lá perdendo o coral dele num certo instituto estadual aqui em Florianópolis. Mas isso é pauta para o eduardomoreira.com.br. Aliás, com uma pausa nesse vídeo, se você quiser ver a minha versão mais barraqueira, se inscreve no meu canal pessoal, porque eu falo coisas absurdas sobre o que acontece aqui na Ilha da Magia, na Terra, onde as pessoas são extremamente conservadoras. Voltando à pauta do vídeo, olha, a pesquisa aponta a importância dos jovens aprenderem a utilizar os teclados, já que a maioria das profissões ainda exigem essas habilidades em computadores e não apenas em dispositivos móveis. Até mesmo aquela galera que cuida das contas dos influenciadores digitais, dos produtores de conteúdo ou de quem vive de internet. Eu sei que dá para editar vídeo no smartphone, mas não dá para você produzir um release de imprensa com mais de 500 palavras utilizando o teclado virtual do seu iPhone. É algo bem complicado. No tablet até é possível, desde que você conte com um teclado físico acoplado à tela do dispositivo. E ainda assim, a melhor experiência para você produzir textos, não que você não consiga fazer isso no iPad, ainda é em um computador com teclado físico. Então, de novo, repense a sua relação com o computador, jovem, porque a tendência é que no futuro você ainda precisa desse dispositivo, mesmo que você se torne um influenciador digital. A falta de conhecimento nos atalhos de teclado pode resultar em uma menor eficiência e produtividade ao utilizar computadores. É claro, é muito mais demorado você procurar no menu do Word qual que é o comando para você recortar ou para você desfazer um comando, criar um novo documento. É muito mais prático você apertar 2 teclas. Todo mundo sabe disso. O mouse é um excelente elemento de interação, mas ele não é um salvador de vidas, tá? Ele ainda tem algumas limitações, como por exemplo o tempo que você leva para deslocar o mouse até o menu para você encontrar aquele comando que você precisa. Em outros países, o mesmo pode estar acontecendo, inclusive no Brasil. Quem convive com um adolescente médio sabe que ele não chega perto do computador hoje, nem mesmo para assistir conteúdos adultos ou para assistir episódios de Pokémon, o que para muitos é conteúdo adulto, e não pelos motivos certos. Enfim, se fizer essa pesquisa no Brasil, vai acontecer basicamente o mesmo resultado. Diante dos resultados dos japoneses, seria interessante a gente ver o que acontece junto aos nossos estudantes para compreender melhor a situação educacional em relação ao uso dos atalhos de teclado. Pode parecer uma questão menor, mas não é. Muitas escolas estão hoje utilizando o notebook para oferecer o seu material educacional, mas essas mesmas escolas não conseguem analisar que os estudantes estão chegando crus no uso desse dispositivo. E alguma coisa precisa ser feita. Eu tô aqui jogando essa pauta para pais, educadores, diretores de escola, reitores de universidade, Sua Santidade o Papa, o Ministro da Educação, para que eles possam fazer alguma coisa ou pelo menos refletir sobre o assunto, porque é o futuro do Brasil que está em jogo. Não que a gente um dia não vai precisar, por exemplo, de um Ctrl+Z para desfazer uma medida provisória que prevê a expulsão dos negros do Brasil, ou para aprovar, de repente, um aumento de salário de R$10 mil para os professores. Olha só, estou prevendo o futuro, hein? Atenção, amigos professores. Incentivem os seus alunos a utilizarem os atalhos do teclado, porque no futuro isso pode se voltar a favor de vocês com aumentos de salário produzidos por emendas parlamentares dos mesmos alunos que olharam para vocês e ficaram com pena de que os salários dos professores em todo o Brasil são muito baixos. Então, fica esse conteúdo para reflexão, pensem em como o assunto pode ser contornado e pense como no futuro essas pessoas podem ficar catando milho ou utilizando o mouse de forma desnecessária, quando um simples atalho poderia resolver a vida em diversos aspectos. E é isso, deu até aqui um bom vídeo para reflexão do coletivo.